A partir de agora, você fica muito bem informado. Sudoeste Notícias. As principais informações de Itapeva e região. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Olá! Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto. Eu sou Lima Júnior e este é o Sudoeste Notícias. Na edição de hoje, você confere tudo sobre como foi a última sessão de Câmara realizada em Itapeva, onde a secretária da Educação, Vânia Páscoa, falou sobre como pretende resolver o problema dos furtos que vem ocorrendo nas escolas do município. Esse e outros assuntos você confere agora no Sudoeste Notícias, que está no ar. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. E a gente começa com utilidade pública. A Eva Aparecida Campolim. Ela é filha de João Silvino Silvério, está à procura do senhor Francisco, também conhecido como Chiquinho, morador da Vila Boava, em Capão Bonito. Se você conhece o senhor Francisco, conhecido como Chiquinho da Vila Boava, favor entrar em contato pelo telefone 99643 1585. Falar com Eva Campolim. Vou repetir o telefone: 99643 1585. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. E você? Já pensou em largar tudo e sair viajar pelo mundo? Pois é. Foi o que fez a jornalista Alessandra Stefani, de 32 anos, e seu esposo André Paterlini, 33 anos, um engenheiro de software da cidade de Taubaté. Eles, que moravam em Londres há quase 5 anos, resolveram trocar a rotina de trabalho em escritório por um desafio: rodar o mundo apenas com mochilas nas costas por 1 ano. Juntos, eles já passaram por 5 países. Nosso repórter Juliano Cidro entrevistou a Alessandra, natural de Sorocaba, que falou sobre essa aventura. Vamos ouvir. Então, eu e meu marido, nós morávamos em Londres já há 4 anos e meio. Os dois estavam trabalhando, mas a gente não estava tão feliz assim no nosso trabalho, gostava muito de viajar. E um dia a gente foi para a Grécia, vendo o pôr do sol. Ele me propôs: que tal a gente sair pelo mundo viajando? A gente tinha um dinheiro guardado que a gente ia usar para financiar uma casa. E no final das contas a gente acabou usando esse dinheiro para investir nessa viagem. Vendemos algumas coisas também que a gente tinha em Londres. Então a gente ainda não tem filho, pensou: poxa, agora acho que a hora agora é a hora, né? Então a gente iniciou essa viagem no dia 7 de maio e vamos ficar viajando até abril do ano que vem. Começamos pelos Estados Unidos, depois Canadá, Peru, Cuba e também fomos para o México. E depois, agora a gente está aqui no Brasil, viemos fazer uma paradinha, um pit stop, e depois a gente continua por mais ou menos 20 países em 5 continentes. A gente está fazendo essa viagem com uma passagem que a gente comprou aérea, que se chama Passagem Aérea de Volta ao Mundo. Uma das regras dessa passagem é que você comece a viagem e termine no mesmo lugar. Então nós começamos em Londres e obrigatoriamente a gente precisa terminar em Londres. É uma regra para deixar um pouco mais barata a passagem. Mas a gente vai acabar conhecendo muitos lugares. Então, quem sabe depois, né, que essa viagem terminar, de repente a gente se encanta com algum lugar e resolve parar e voltar de novo para esse lugar e acabar ficando por lá, né? A jornalista Alessandra Stefani conta a experiência que vem vivendo com essa viagem. Olha, está sendo um passeio muito gostoso, porque a gente está conhecendo muita gente diferente, gente de muitos países, mas eu acho que o principal mesmo é conhecer a cultura de outros lugares, né? Um lugar que foi bastante marcante para a gente foi Cuba. Lá a gente teve a oportunidade de viver mais ou menos do jeito que os moradores vivem. Então, a gente tentava comer onde eles comem, tentava pegar o transporte público que eles pegam. E a gente viu, assim, muita pobreza, um povo, assim, muito sofrido. Na rua, as pessoas não pedem dinheiro pra gente. Elas pedem sabonete, pedem desodorante, itens básicos que a população não tem acesso porque é muito caro. Então eu acho que foi isso que chamou mais a nossa atenção, sabe? Nessa viagem. A gente está aprendendo a conhecer culturas diferentes e entender um pouco os outros povos. Fazer essa viagem é um exercício de desapego. Você começa vendendo todas as suas coisas, saindo do conforto da sua casa, da sua cama, e eu acho que isso é bom porque você se abre
a outras possibilidades, você conhece outras culturas, e o principal que a gente está percebendo é que, na realidade, a gente consegue viver com muito menos do que a gente imagina. A gente está vivendo com um guarda-roupa que cabe numa mochila só, tem que botar tudo dentro de uma mochila, e o ser humano se adapta. Então eu acho que o que está ficando para a gente dessa viagem é isso, é possível viver com muito menos. Então eu recomendo, eu acho que todo mundo, se tiver a oportunidade e um pouquinho de coragem, porque não é fácil largar tudo, né? Eu acho que é uma viagem de autoconhecimento e principalmente uma viagem para você ver o mundo sob uma outra perspectiva. E para você acompanhar tudo sobre essa expedição, é só acessar o site www.perdidosnomundo.com. A jornalista também informa que, ao final da jornada, pretende escrever um livro sobre as principais experiências dessa viagem. A gente está compartilhando essas experiências que a gente está passando num site, num blog. O endereço é o www.perdidosnomundo.com. Lá as pessoas vão encontrar os vídeos, as fotos, as postagens também que a gente faz em redes sociais. E o pessoal também pode escrever para a gente, deixar críticas, deixar sugestões ou até dúvidas. Muitas pessoas escrevem para a gente com dúvida, porque pensa, poxa, mas uma viagem ao redor do mundo, é possível fazer? Muita gente escreve para a gente perguntando isso. Então, por favor, quem está ouvindo a gente, entre em contato que a gente vai ter o maior prazer em dividir aí um pouquinho do que a gente está aprendendo nessa viagem. Então, a intenção é que, passado esse 1 ano de viagem, a gente consiga reunir todo esse material e, quem sabe, escrever um livro, né? Eu gosto muito de escrever, trabalhava como jornalista aqui no Brasil, em Londres também trabalhei um pouco como jornalista, então é uma forma de praticar um pouco minha profissão e compartilhar, dividir com outras pessoas essa experiência que a gente está tendo. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. No Sudoeste Notícias, vamos falar do Legislativo. Na sessão de Câmara realizada nesta última segunda-feira, dia 11, além de todos os vereadores, também teve a presença da secretária da Educação, Vânia Páscoa, que respondeu algumas questões dos vereadores. O vereador Marmo Fogaça, por exemplo, questionou o fato de alguns alunos do município estarem utilizando ônibus da Jundiá, ao invés de ônibus escolar. A secretária Vânia falou sobre o assunto. Com relação ao transporte é o seguinte, a gente tem tentado, desde que a gente entrou, né, e isso já era algo que a gente já tinha começado com o Gustavo, né, a estar otimizando os recursos. Como eu disse aqui, numa audiência pública de prestação de contas, a gente precisa ter braço forte. Quem olha para a educação e para os recursos acha que é a tia rica, mas a gente consome muito e 75% daquilo que a gente recebe vai para a folha de pagamento. E isso é muito. Então, o que fica para o custeio é muito pouco. Né? Prova disso é as nossas escolas necessitando de tanta coisa, de reforma, de ampliação, e a gente não tem gás e não tem dinheiro para tudo isso. Mas a gente vai vencendo dia a dia, enfim, aquilo que é prioridade, vamos numa escala executando. Com relação a esse transporte, Marmo, a gente teve, sim, algumas questões, porque vencia a licitação de algumas linhas, a gente tinha que fazer uma nova licitação, e a gente tinha, eu não vou citar, gente, bairro, porque eu acho assim, não acho conveniente, até pela questão de moradores, enfim, mas nós tínhamos bairros em que a gente não estava conseguindo ninguém, não conseguia ninguém para estar fazendo esse transporte. E se os vereadores conversarem com os motoristas que faziam essas linhas, vão saber do que eu estou falando. Da depredação, da falta de respeito, já não eram mais crianças, enfim, adolescentes, mas estava dificultando bastante o trabalho. Então, uma das cláusulas que a gente tem dentro do conveniamento com o Estado, porque o nosso transporte também é uma parceria com o Estado, porque nós fazemos o ensino médio, né? É que a gente poderia, né, acima de uma determinada idade, fazer através do cartão, que não precisava obrigatoriamente ser um carro da educação ou um carro terceirizado com motorista, enfim, que a gente poderia dar o cartão, que seria um vale-transporte para o aluno,
se locomover, desde que esse horário feche no horário que ele tem que chegar e sair da unidade escolar. Então, esses ajustes foram feitos. Isso não é em detrimento ou para beneficiar Jundiá. Quero deixar isso bem claro, certo? Isso foi por uma necessidade da Secretaria Municipal de Educação. O vereador Tony perguntou sobre a escola do bairro da Caputera. Vânia, aproveitando a sua presença, em relação à escola na Caputera, que tem o terreno doado, documentado, como é que ficou a situação? Tony, na Caputera, eu vou ser muito sincera com você. Na Caputera, quando o Gustavo entrou, no comecinho do ano passado, a gente já tinha até... a Selma já tinha até feito um processo licitatório para a construção de uma escola lá, nesse terreno doado. Mas a gente está tendo, dentro da zona rural, uma queda ano a ano do número de alunos. Então, a gente também tem que ir com um pouco mais de calma, nesse sentido de estudo de demanda, e avaliar essa possibilidade futura. Porque, de repente, a gente está pensando, vamos construir escola, mas a nossa maior preocupação hoje não é a construção da escola em si, no 1,5 milhão, 2 milhões de reais, mas é como você manter essa escola. O custeio dessa escola é muito alto. Nós já vivemos a questão do limite prudencial. Então, se cada escola que eu crio todo um aparato para funcionar. Isso tem um custo muito alto, né? Então, a gente só não tem levado adiante, Tony, essa questão da Caputera, embora a gente saiba da necessidade. A gente já tentou alugar uma casa próxima, até para funcionar algumas atividades do Mais Educação, que é a escola de período integral. Se a gente não conseguir uma escola nova, a gente vai tentar, pelo menos, adaptar e construir nesse local, no mínimo, uma quadra e algumas salas grandes que a gente possa utilizar até pela comunidade, para as atividades, não só durante a semana, mas aos finais de semana, num programa que a gente está aderindo agora, que se chama Escola de Portas Abertas. Assim como o governo do Estado tem o Escola da Família, né, o governo federal tem essa proposta do Escola de Portas Abertas, que é tornar a escola mais acessível à comunidade. Então, nós escolhemos algumas escolas, principalmente zona rural, onde as crianças, né, e os adolescentes não têm muito o que estar fazendo, e a escola possa ser um lugar onde a gente consiga fazer esse trabalho. Já a vereadora Áurea Rosa perguntou sobre como a Secretaria da Educação vem trabalhando com os constantes atos de vandalismos nas escolas do município. Falta de segurança nas escolas, né? Não daria para fazer um trabalho em conjunto com a Guarda Municipal ou a contratação de vigia, porque o custo disso aí também... Se for somar isso daí, também é um custo muito alto, porque o pessoal vem, Margarido, rouba tudo, aí tem que repor tudo. Então, quanto custa tudo isso aí, né? E quase que todas as escolas municipais estão sendo arrombadas, né? Infelizmente. Um bom momento para a gente dar explicação a respeito disso. A gente nunca teve tanto vandalismo e tantos furtos nas unidades como a gente está tendo esse ano. Então, isso é algo preocupante, não é uma questão de que se a escola é segura, não, mas é uma questão social a ser pensada. Aí é uma parceria e talvez uma discussão que a gente tenha que fazer conjuntamente com a Polícia Militar, com a sociedade civil, e a gente integrar outros movimentos, igrejas, enfim. Por quê? Porque, gente, todo final de semana a gente tem uma escola sendo invadida. Esse final de semana, de sábado para domingo, foi a escola do Cantian, a EMEI do Jardim Cantian. Então, isso é muito triste, né? Nesse final de semana não roubaram nada, deixaram separado, obviamente iam voltar no domingo, mas no sábado a gente já verificou isso, a comunidade avisou, a gente no próprio domingo de manhã já tinha gente trabalhando na escola para consertar, enfim, e passar um pouco de segurança. Mas, assim, a gente tem feito, Áurea, tem tentado uma parceria com o Patriarca, né? Ele tem um plano de estar fazendo uma central de monitoramento dentro da Guarda, né? E a gente colocaria nas escolas o sistema de alarme e de monitoramento. E ele lá na defesa, e ele poderia monitorar essas escolas um pouco mais próximo e poder atender e dar uma resposta mais rápida, porque é impossível estar em 64 prédios de unidades a toque de caixa. Não tem resolvido muito também a questão de zeladoria, porque alguns me perguntam, Vânia, bota zelador lá. Nós tivemos escolas onde havia zelador
e a escola foi furtada. Então, nós precisamos e já começamos a fazer um trabalho, a Ângela está aqui, coordenadora de Fundamental 2, nós já começamos a fazer um trabalho nas escolas, juntando a comunidade, né, fazendo principalmente aquele trabalho de que a escola é da comunidade. Então, a comunidade precisa nos ajudar a cuidar desse bem, né, desse patrimônio. Então, a gente tem feito um trabalho com os alunos, a Guarda também já iniciou um trabalho lá na Alta Rolim, com palestras, enfim. Então, a gente está se unindo com várias ações ao mesmo tempo, mas o que a gente precisa efetivamente é que seja dada uma resposta àqueles que entram. Porque me preocupa muito, né, a nossa cidade está... e as nossas escolas, porque daí entra em evidência que eu sempre entro nas escolas, me preocupa muito porque, primeiro porque na grande maioria são jovens, na grande maioria usuários de drogas, na grande maioria eles retiram o bem para vender, para fazer dinheiro, para consumir mais drogas. Então, assim, é um círculo vicioso que socialmente nós precisamos agir. E aí entra a educação como essa mola que tem que sustentar isso, que tem que promover essa discussão, que tem que trazer essas pessoas para a discussão, né? Se, Áurea, né, patriarca, eu já tenho o aval do Roberto, se não der certo de montar essa central dentro da Guarda, a gente vai terceirizar o serviço e vamos colocar nas escolas o sistema de monitoramento, alarmes e câmeras. Já o vereador Laércio Lopes falou sobre a necessidade da criação da Faculdade Municipal para Itapeva. Fiquei sabendo de N faculdades particulares que estão procurando prédios públicos para se instalarem aqui no nosso município. Gente, não sou o contrário. Eu acho que nós temos que ampliar, existe um mercado, mas eu não gostaria que essas faculdades que vêm procurar prédios públicos trouxessem ofertas ao nosso município de condições onde tivessem apenas ofertando cursos de prateleira que já possui aqui na nossa região, mas que se realmente vierem faculdades que possam ofertar algo que venha atender a demanda, a necessidade regional que nós temos aqui. E outra coisa, eu gostaria que continuar o apelo junto à Comissão de Educação, acho que o presidente é o Osiel, para que procurássemos a Secretaria de Educação, o Executivo. Todos sabem do quanto eu já falei disso aqui nessa tribuna, das informações que eu encaminhei, da nossa faculdade municipal, da universidade aberta. Temos condições, temos demanda no nosso município e não podemos aceitar que lobos venham aqui querer morder parte dessa fatia que nós podemos fazer. Então eu vejo que a gente não pode só ficar olhando, vamos chamar, vamos perguntar e, se possível, contribuir para que esse sonho, para que esse projeto possa ser realizado no nosso município. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. E terminamos mais uma edição do Sudoeste Notícias. O Sudoeste volta amanhã. Para mais informações da região, basta você acessar facebook.com/Sudoeste Notícias SP. E também participe enviando sua sugestão de reportagem. Pelo e-mail jornalismo@fmcristal.com.br. Por mensagem de texto para o número 996724210. Facebook Sudoeste Notícias SP, deixando sua participação em box. Ou pelo telefone do Grupo Cristal de Rádios, 15 3526 9090. Podemos juntos melhorar e resolver problemas de nossa comunidade. Até amanhã! Você ouviu Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias. A região em destaque. Sudoeste Notícias. Sudoeste Notícias.